Boa tarde, senhores. Hoje é dia 25 de março de 2019, nossa sétima aula do curso de resolução de exercícios da VUNESP. Nós estamos aí vencendo o direito empresarial, nós já vimos aí muita coisa sobre as sociedades, quase tudo sobre sociedades. Vamos lá, vamos começar. Ô Mário, antes de nós começarmos com a nossa lista de exercícios, eu gostaria, se possível, se você tiver com ela em mãos, a nossa prova lá do Paraná, eu gostaria de resolver com você a questão 90. Ela está fácil aí para você? Se não tiver, eu vou mandar a foto, você acompanha na foto. Você mandou uma foto, não mandou? No... Mas eu não sei se tinha essa questão 90. Deixa eu mandar a questão 90 agora, exatamente para você. Não tem problema nenhum. Eu vou mandar a questão 90. Porque nós vamos resolver essa questão também antes de nós resolvermos a nossa lista de exercícios. Então, aqui, vou concluído. Concluído. Ok. Salvar. Salvar. Vocês vão acompanhando aí a questão 90. Nós vamos resolvê-la antes da nossa lista, né? Deixa eu ver. Sim. O Paulo também quer participar com a gente, ele vai acessar o link. Ah, você já está aí, Paulo. O Paulo já está aí. Questão 90. Consoante permissivo legal, José, desejando desenvolver regular atividade econômica, recebeu aí, Mário, a foto? Travou, Mário. Sim. Recebeu a foto no grupo da questão? Sim, né? Consoante permissivo legal, o José, desejando desenvolver regular atividade econômica de prestação de serviços, ele constituiu uma individual de responsabilidade limitada. Então, nós sabemos que nós vamos ter. Recebeu a questão, Mário? Já tinha aqui naquela que você mandou anterior. Ótimo. Então tá, ótimo. É uma pessoa, ela quer constituir uma pessoa jurídica, correto? Ela tem opções. Ela pode constituir sociedade ou ela vai constituir uma EIRELI. Se ela quiser continuar como pessoa natural, a opção dada pelo ordenamento jurídico é o empresário individual. Então, você pode ser um empresário individual, pessoa natural. Não obstante, você ainda assim vai ter um CNPJ. O CNPJ, ele não confere personalidade jurídica a você, empresário individual, para fins fiscais apenas, o CNPJ. A pessoa jurídica vai ser sociedade ou EIRELI. Então, a pessoa que vai exercer uma atividade empresária, APEL, já vimos isso, atividade profissional econômica organizada, produção e circulação, e de bens e serviços, BS, bens e serviços. Então, ele quer uma EIRELI, por opção estratégica, quando da apresentação dos atos constitutivos para registro, e se é uma EIRELI, correto? Vai ter firma ou denominação, tem o capital mínimo, não menor que 100 salários mínimos, correto? Firma e denominação, com nome empresarial, seguido da palavra, da expressão EIRELI. Por opção estratégica, quando a apresentação dos atos constitutivos, onde será apresentado? Ela não é uma sociedade, ela não é uma pessoa jurídica, ela não é empresária. Se ela é empresária, vai ficar a cargo a inscrição do Registro Público das Empresas Mercantis. Nós sabemos que temos o DREI no âmbito federal e as juntas comerciais no âmbito estadual. Ele vai apresentar, então, nas juntas comerciais, o pedido, né, de inscrição. Afinal de contas,
é obrigatória a inscrição do empresário, né? E também a gente pode trazer aqui para a IRELI essa disposição que se aplica que está na parte do empresário individual, mas nós sabemos que ela se aplica à sociedade, ao empresário IRELI também. Indispensável, obrigatória a inscrição do empresário antes do exercício, do início da atividade. Já sabemos tudo isso. José solicitou perante a junta o enquadramento para EPP. Nós sabemos que o fato de uma pessoa ser um empresário individual, ou então o fato dessa pessoa ser uma sociedade, ou ser ainda a IRELI, isso são as pessoas. Essas pessoas, elas ainda podem ser qualificadas. Qualificadas como? Com adjetivo. Elas podem ser conhecidas como, nós falamos, ME, microempresário, ou então EPP, empresa de pequeno porte, correto? E, especificamente, os três, né? Nós vimos isso. O empresário individual, que é a pessoa natural, voltando aqui para resolver essa questão. Sociedade empresária, EPP. Pessoa jurídica. Todos estes pode ser ME ou pode ser EPP. Podem ser qualificadas como ME, EPP, não é uma nova figura, não é uma nova pessoa jurídica. Tanto é que não consta lá no artigo rol taxativo do 44. Correto? A qualificação do ME e do EPP, nós temos, boa tarde, Robson, na lei complementar 1, 2, 3. Ok. Esse aqui pode ainda ter uma outra qualificação, que é o MEI, o microempresário individual, mas só este. Esses outros todos, ME, microempresário, e EPP. Vamos lá. O Estatuto Social da IRELI, constituída por José, somente poderá ser arquivado se visado por advogado com a indicação do nome e número de inscrição na respectiva seccional da ordem dos advogados? Não. Isso não é verdade. José não poderia se valer da concentração das cotas de outra modalidade societária? Falso. Pode ser sim. Vamos lá. Na parte da IRELI, que é o título 1A, que a empresa de responsabilidade será constituída a pessoa natural. Ok. Parágrafo 3º do artigo 980-A. A empresa individual de responsabilidade limitada pode resultar da concentração de cotas de outra modalidade societária num único sócio, independentemente das razões que motivaram tal concentração. Letra B, não se sustenta. Letra C. Caso o pedido de registro tivesse designado uma denominação social, qual o nome? O nome empresarial será formado pela inclusão da IRELI firma ou denominação. E nós sabemos que a denominação ela é composta por um núcleo, que é uma expressão linguística qualquer, mas, obrigatoriamente, a descrição do objeto social, da atividade. Nós vimos isso na nossa aula 7, a partir dos minutos 40 minutos e 41 segundos da nossa aula 7ª, né? Nós já estamos aí na nossa aula, essa é a nossa 12ª aula de Direito, mas na aula 7ª, a partir dos 40 minutos e 40 segundos. Eu estou brincando com vocês, pessoal, que eu acabei de passar essa informação aí para o Mário. Vamos lá. Quem está vendo essa aula pela primeira vez, né, vai falar, não, mas que mente prodigiosa, hein? Então, Mário, nós sabemos que a denominação tem que cumprir o requisito da qualquer expressão linguística e a atividade obrigatoriamente.
Caso o pedido de registro tivesse designado uma denominação social, o ato não poderia ser arquivado e deveria ser colocado em exigência, uma vez que é vedada a formação de nome empresarial de Ireli sob essa modalidade? Falso. Falso. Parágrafo 1º, 980-A. D. Não há óbices para que seja atribuída a Ireli, constituída por José, a remuneração de eventual cessão de direitos patrimoniais titularizados por este, desde que vinculados à atividade profissional. Exatamente o que diz o parágrafo 5º. Poderá ser atribuída a Ireli, constituída para prestação de serviço de qualquer natureza, a remuneração decorrente da cessão de direitos patrimoniais de autor ou de imagem, nome, marca ou voz de que seja detentor ou titular da pessoa jurídica vinculados à atividade profissional. Então, é o 980A, parágrafo 5º. Letra D é a letra correta. João pode constituir Ireli mesmo já tendo constituído outra Ireli? Falso. 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 Porque a pessoa natural que constituir empresa individual de responsabilidade limitada somente poderá figurar em uma única empresa dessa modalidade. 980A, parágrafo 2º. Deixa eu só fazer uma pesquisa rápida aqui a respeito dessa questão do Estatuto da Ireli. Estatuto da Ireli, usado por advogado. Vamos ver se tem alguma disposição, súmula. Bem, Estatuto, a Ireli. Bem, a Ireli ela pode ser tanto simples quanto ela pode ser empresária, né? Mas de qualquer forma não é isso. Constituído somente pode ser arquivado se visado por advogado, com a indicação não. Essa aí não foi considerada correta, mas a fundamentação legal eu vou ficar devendo aos senhores, né? Porque os atos constitutivos, os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas sob pena de nulidade só podem ser admitidos a registro nos órgãos competentes quando visados por advogados. Né? Isso aí trata do artigo 1º, parágrafo 2º do Estatuto da OAB. Né? Extraímos exatamente, mas para Ireli, mas vamos adiante. Vamos continuar com as nossas resoluções agora. Se vocês tiverem aí alguma consideração a respeito especificamente dessa disposição que dispensa o advogado de assinar os atos da Ireli, aí os senhores me mandam, por favor. Não achei a fundamentação dessa letra da questão 90. Então, voltamos aqui agora para as nossas questões. Questão 18. Vamos lá. As sociedades empresárias, elas podem ser de duas formas, correto? Elas podem ser não personificadas, e é a comum, também vamos identificá-la pela expressão em formação, como também ela pode ser em conta de participação, que é uma estrutura contratual. Essas são as não personificadas. Por outro lado, nós vamos ter aquelas personificadas, que são as 5. Em nome coletivo, comandita simples, sociedade anônima, ilimitada, comandita por ações. Personificadas e não personificadas, letra C é a resposta correta. 19. Sociedade comandita simples. A comandita simples, ela é uma sociedade empresária. Ela é uma sociedade personificada. E ela é tratada a partir do artigo 1045. Na sociedade, vamos então agora, aproveitar que estamos aqui, que agora é o momento, né? Vamos estudar a comandita simples. A comandita simples, bem como a sociedade em nome coletivo, essas duas,
Essas são sociedades em que há um sócio com a responsabilidade ilimitada. Qual é o nome que será aplicado, cabível, para essas duas? Do lado de cá é a firma, que se lembra do indivíduo, colete, a comanda no bolso, é uma comanda simples. Então, é um empresário individual, firma. Sociedade, nome do coletivo, ele tem um colete, dentro do colete tem uma comanda escrita a palavra simples. Firma, empresário individual, um indivíduo. Colete, em nome, sociedade em nome coletivo. Sociedade em comandita simples. Aqui no meio nós temos a DECA, só denominação. O que é a denominação? É a cooperativa, que é uma sociedade simples, que não é a sociedade empresária. Não obstante ser sociedade simples, o registro da cooperativa é promovido na junta comercial, proibido ontem, vocês viram? Lá no Código de Normas do Paraná, factoring, a cooperativa, vocês se lembram? Não pode no RCPJ, proibido, vedado. A Ireli Simples. A Ireli Simples. Ok. Vamos lá. Aqui nós temos, então, a figura da firma. Aqui nós temos a figura da denominação. E aqui nós temos a figura da firma ou denominação. Né? Aqui nós temos a sociedade anônima e a cooperativa. Aqui nós temos a lata. Dentro da lata temos uma comanda. Está escrito ações. Então, temos a limitada, comandida por ações, em cima de um pneu Eireli, Pirelli, Eireli. Então, quem vai ter firma ou denominação são essas figuras, a limitada, comandita por ações, e o Pirelli. Mas qual é a pergunta mesmo? Nós estávamos aqui nessas duas. A sociedade em nome coletivo e a sociedade em comandita simples é uma sociedade em que há uma pessoa com responsabilidade ilimitada. Uma delas tem a responsabilidade limitada. E, portanto, elas têm firma. A firma deve constar o nome dessa pessoa, correto? E seguida da expressão e companhia. E, a letra cia e companhia. Como é a comandita simples? Na comandita simples, vamos colocar aqui, vamos ter algumas regras para a comandita simples. O senhor se lembra que eu ia falar hoje sobre comandita simples, comandita por ações, correto? Só a comandita simples, na verdade, comandita por ações são as pessoas que nós temos que retratar aqui nos nossos esquemas. Na sociedade em comandita simples, tomam parte sócios de duas categorias. Sócios, os comanditados e os comanditários. Sócios, os comanditários, duas categorias. Então, tem os sócios, os comanditados e os comanditários. O senhor se lembra que temos figuras onde todos os sócios têm o mesmo tipo de responsabilidade, né? Por exemplo, na sociedade limitada, todos os sócios têm o mesmo tipo de responsabilidade. Essas figuras aqui, elas são figuras cuja existência se justifica pelo fato da necessidade de se ter estruturas com sócios, aos sócios, a estes sócios sendo atribuída responsabilidades distintas. Então, nós queríamos, né, na nossa atividade empresarial, exercer a atividade empresária, mas essa atividade empresária, nós queríamos, né, nós que estamos a nos organizar, que a nossa responsabilidade fosse distinta. Como o direito empresarial ele é um direito informal, foi possível desenvolver-se ao longo, né, do comércio figuras para determinadas situações, em que uma das pessoas teria um tipo de responsabilidade perante os credores, perante o risco da atividade, e outras pessoas, participantes daquela sociedade,
teriam outro tipo de responsabilidade. Então, nós temos aqui um sócio, que é o comanditado, que é responsável solidário e limitadamente, comandita simples. Ele fala pessoa natural. Nós temos os comanditados e os comanditários. Que se obrigam. Qual é a obrigação deles? Pelo valor das cotas. Por que não termos uma sociedade em que as pessoas elas terão responsabilidades distintas? É isso. Esse monstro aí de 7 cabeças, que são essas figuras, não é tão assim, não. Não é tão monstro, nem tão monstro de 7 cabeças. É simplesmente uma forma racional que nós vamos criar para termos responsabilidades distintas. Se eu sou comanditado, eu vou ser solidário e limitadamente responsável pelas obrigações sociais. Os comanditários vão ser pelo valor das cotas. O contrato deve discriminar. Então, o contrato. Os senhores se lembram ontem que eu falei o seguinte, direito à classificação. Então, nós temos várias classificações. Uma das classificações, ela vai dizer quais são as sociedades contratuais. E quais seriam essas contratuais? A primeira seria a simples. Depois, nós teríamos outras contratuais. A sociedade em nome coletivo. A sociedade em comandita simples. E a sociedade limitada. Então, nós vamos ter essas sociedades contratuais. E dizer que elas são contratuais é que elas se organizam com um contrato, por meio, elas se veiculam. A existência delas ocorre a existência, né? Não a personalidade, com o contrato social, né? Elas se exprimem, né? Podemos dizer dessa maneira. Então, o contrato da comunidade simples, portanto, é um contrato social. Ok, estamos vencendo aqui a comandita simples, é o contrato social. Aplicam-se às sociedades em comandita simples as normas da sociedade no coletivo. Normas da comandita simples. A comandita simples das normas da sociedade em nome coletivo. Os senhores se lembram do meu mnemônio? Tem um indivíduo, o meu indivíduo ele veste um colete, dentro do bolso do colete ele tem uma comanda, e essa comanda está escrita a palavra simples. Sociedade é tudo firma, então elas têm identidade, elas têm um elemento comum, elas estão aqui do lado de cá, do lado esquerdo. Então você se lembra aqui do lado esquerdo do nosso quadro, você vai se lembrar que as regras da sociedade em nome coletivo aplicar-se-ão à sociedade comandita simples, correto? Em comandita simples. Aos comanditados, quem são os comanditados? São aqueles, pessoas naturais, né, que ele fala, pessoas naturais, o código usa a expressão pessoa física, que se respondem solidariamente e limitadamente pelas obrigações sociais. Aos comanditados cabem os mesmos direitos e obrigações dos sócios
da sociedade em nome coletivo. Então, vou aplicar as regras da sociedade em nome coletivo e aos comandados cabem mesmo os direitos e obrigações dos sócios da sociedade em nome coletivo. Então, os comanditados, direitos, obrigações dos sócios da sociedade em nome coletivo. 1047. Sem prejuízo da faculdade de participar das deliberações da sociedade e de fiscalizar as operações, o comanditário não pode praticar qualquer ato de gestão nem ter o nome na firma social. Vocês se lembram que eu falei sobre isso agora? Sob pena de ficar sujeito às responsabilidades. Comanditário. Ele não participa, ele não pratica ato de gestão. Vou colocar aqui. Não pratica ato de gestão. Não pratica ato de gestão, mas ele fiscaliza e ele participa. Ele participa das deliberações e fiscaliza. Ele participa, mas ele não pratica ato de gestão. E se ele o faz? E se ele faz, ele vai se submeter, a ele serão atribuídas, né? Ele ficará sujeito à responsabilidade que tem o comanditado, solidariedade limitadamente pelas obrigações. Então, ele não pratica ato de gestão, mas ele fiscaliza, ele também delibera, participa das deliberações. Somente após a verbada modificação do contrato, produz efeito quanto a terceiros a diminuição da cota do comanditário. Ok. Em consequência de ter sido reduzido o capital social, sempre sem prejuízo dos credores pré-existentes. Então, aqui esse artigo 1048, ele vai tratar da averbação, da redução, da diminuição da cota, né? Só averbar a diminuição da cota. Outra possibilidade. Averbar diminuição da cota. Pessoal, só um minuto, por favor. Oi, Tá joia? Tudo bem? Tá bom? Tô joia. Tá ocupado aí? Eu estou fazendo uma tradução, mas eu vou te dar fazer o pagamento agora e a chave também. Não vou nem poder te receber agora, André, aqui. Isso aqui é do cadeado porteiro. Exatamente. Aqui, me passa seus. Tá? Depois eu emito a nota fiscal. Ótimo. Então tá. Que eu emito uma nota fiscal. Tá bom, obrigado. Não, Tchau. valeu, Tchau. Vamos lá, vamos continuar. A pessoa teve que vir aqui pegar uma chave que ela precisava. Por fim, como é dita simples, são essas regras. 1049, 1048, a averbação. Nós sempre sabemos disso, que produz efeitos quanto a terceiros, a diminuição da cota do comanditário, né? Então, averbar a diminuição da cota do comanditário. O sócio comanditário não é obrigado à reposição de lucros recebidos de boa-fé. Interessante. Não é obrigado a repor, né? A reposição de lucros recebidos de boa-fé. Não é obrigado. Não é obrigado. Não é obrigado a reposição de lucros de boa-fé. Ok. Outra regra que nós vamos aplicar. Diminuído o capital social por perdas supervenientes, não pode o comanditário receber quaisquer lucros antes de reintegrado aquele. Então, foi o capital social diminuído, né? Houve perdas, né? A empresa perdeu determinadas quantias, né? Então, essas perdas elas vão impactar
o capital da empresa. Então, esse capital foi perdido, obviamente, por, enfim, operações, né, desastrosas. Qual é a obrigação dos comanditários? Eles terão que repor, afinal de contas, eles não têm cotas? Sim, eles têm cotas, então eles terão que repor o capital social, as perdas, e só então poderão eles fazerem jus a recebimentos, né, de lucros, né? Eles não podem, portanto, receber quaisquer lucros antes de reintegrado o capital social. No caso da morte do comanditário, por exemplo, a sociedade continuará com seus sucessores. Continua-se morte do comanditário, nós continuamos com os sucessores. Morte do comanditário, nós continuamos com os sucessores. Dissolve-se de pleno direito a sociedade em quais situações? Nas causas do 1044. Quais seriam essas? A sociedade de pleno direito por qualquer das causas previstas no 1044. É o clássico exemplo que ele reporta ao 1044 e no 1033. Ele vai do 1044. E o 1044 faz o quê? A sociedade se dissolve nas causas do 1033. Quando? Nós vimos isso ontem da dissolução, se lembra? Vence o prazo de duração, consenso unânime dos sócios, deliberação dos sócios por maioria absoluta na sociedade de prazo indeterminado, a falta de pluralidade de sócios, a extinção na forma da lei de autorização para funcionar. E, se ela for empresária, se declarar da falência. Então, extinção é 1033, na verdade, mais falência. Extinção 1033 mais falência. 1033 mais falência. Então, ela vai se extinguir, dissolver. Na verdade, dissolver é diferente de extinção, né? A gente vai agora usar essas palavras aí com muita cautela. Nas hipóteses do 1044, e sim empresária, falência. Quando, por mais de 180 dias, perdurar a falta de uma das categorias de sócios. Então, vamos continuar aqui. Outra situação. Então, extinção, dissolução 1033 e extinção, outra hipótese, mais de 180 dias, perdurar, mais de 180 dias, perdurar, né? A falta, a inexistência, fica melhor, né? Ele colocou falta, mas no sentido de inexistência. Falta de uma das categorias. Na falta do comanditado, esse aqui é uma figura que tem um tipo de responsabilidade. Esse comanditário, ele tem outro tipo de responsabilidade. Na falta do comanditado, os comanditários nomearão administrador provisório para praticar durante o período de 180 dias e sem assumir a condição de sócio os atos de administração. Faltou comanditado. Faltou comanditado. O que vai acontecer quando falta o comanditado? Comanditado. Os comanditários nomearão um administrador provisório para praticar, durante o período referido, e sem assumir a condição, os atos de administração. Administrador provisório. É simples assim. Tem alguma questão? Não. Mais complexa? Não, fácil assim. Vamos lá.
Vamos aqui para todos. Isso aí, ó, esses quadros, vocês vão passando aí, fazendo o material de vocês. XIX. Comandita simples. O que é uma comandita simples? É uma sociedade, como eu falei para os senhores, do tipo contratual. E ela também é uma sociedade empresária. É uma sociedade contratual que se cria, né, que se tem criada mediante um contrato social. Vamos ter duas figuras. Um sócio, que vai ter a responsabilidade solidária e ilimitadamente perante as obrigações sociais, e um outro sócio comanditário. Esse, o primeiro, conhecido como comanditado, que é uma pessoa natural, pessoa física. E um comanditário, que vai ter a responsabilidade pelas obrigações sociais limitadas ao valor das suas cotas. Os comanditários, eles não praticam atos de gestão. E se o fizerem, a responsabilidade dos comanditários será atribuída aos comanditados. Mas, embora eles não pratiquem atos de gestão, podem eles participar nas deliberações e também, não só isso, eles fiscalizar as operações da empresa. Quais são as normas que eu devo aplicar as normas que eu devo aplicar a essa comandita simples? As normas aplicam-se. Ela não fala subsidiariamente, ela não fala a palavra supletivamente, ela não fala na hipótese de faltar, ela diz o seguinte, que vai ser aplicadas as normas pertinentes às sociedades em nome coletivo e as normas deste capítulo, né? Que é o capítulo 3. Serão aplicadas às comanditas simples, às sociedades em comandita simples, às normas da sociedade em nome coletivo e às normas deste capítulo. Quais são os direitos e as obrigações dos comanditados? Essa figura principal, o sócio que tem responsabilidade limitada, cujo nome consta na firma individual. Os direitos e as obrigações deste comanditado são os mesmos direitos e obrigações dos sócios da sociedade no coletivo. Se houver diminuição da cota, né, do comanditário, deve ser promovida a averbação. Não é obrigado os comanditários a devolver, repor os lucros recebidos de boa-fé. Caso algum deles, comanditários, venha a falecer, a sociedade, a herança da cota será atribuída aos sucessores. Como se extingue essa sociedade, como dita simples, nas hipóteses do 1033, de dissolução mais falência, e também na hipótese de uma das classes, uma das figuras, faltar por mais de 180 dias. Se tiver sido o comanditado que faltar por 180 dias, nesse período, o comanditário deverá eleger, os comanditários deverão eleger uma administração provisória. 19. Sociedade em comandita simples é aquela que possui duas espécies de sócios. Uma com responsabilidade limitada ao valor da cota social, que é o comanditário, e outra com responsabilidade limitada e solidária. Sim, verdade, fácil. Em que todos os sócios têm responsabilidade limitada ao valor de suas cotas? Todos? Não. Nós não temos o comanditado nessa figura, nessa situação. Que possui duas espécies de sócio, uma com responsabilidade limitada ao valor do capital social e outra com responsabilidade ao valor do capital social falso, ao valor da cota. Todos os sócios têm responsabilidade limitada? Falso. Essa prova recente, de 2016, né? 2 anos, a gente está no início de 2019, então podemos falar que é uma prova recente. Há 2 anos,
Essa pergunta caiu em São Paulo, provimento. Fácil essa questão, hein? Fácil. 20. Empresário individual. Assinale a alternativa correta. Sobre o empresário individual, assinale a alternativa correta. É a pessoa jurídica? Empresário individual? Eu tenho falado tanto? Não, empresário individual não é a pessoa jurídica, é a pessoa natural. É a pessoa natural. É a pessoa jurídica com um só sócio? Falso. Não há sociedade no empresário individual. Ele é uma pessoa natural. Ele responde ilimitadamente, você se lembra? Por isso que, caso ele queira ter limitação da responsabilidade, ele deve constituir uma IRELI. É a pessoa física que exerce o comércio ou a indústria em seu próprio nome em caráter habitual e com intuito de lucro. Pessoal, lucro, sim, intuito de lucro, caráter habitual, o comércio ou a indústria. Mas não é só esses, ele pode, vocês lembram, produção e circulação de bens e serviços? Aqui é restrito. Essa aqui não está de toda errada, não. Essa aqui é da prova da FUNESP também. A figura do empresário individual, o empresário individual, quando ele fala empresário individual, se ele fala empresário individual, ele está falando da primeira pessoa, daquela primeira pessoa tratada. Ele não está falando da pessoa tratada no título 1A, não. Ele. A figura do empresário foi extinta com a Lei 2441 que instituiu ele? Não foi. Isso é falso. A existência dessas figuras são concomitantes, elas estão juntas. Nós temos as três figuras convivendo em harmonia. É a pessoa física, sim, que exerce atividade econômica, sim, para a produção e circulação de bens ou serviços de maneira habitual e com intuito de lucro. Exerce o comércio ou a indústria. Você se lembra que eu falei? APEL, a atividade profissional econômica organizada, PC, produção e circulação de BS, produção e circulação de bens e serviços, comércio e indústria, né? Comércio e indústria. Há situações, por exemplo, que não se enquadram serviços, produção e circulação de bens e serviços não é comércio, não é indústria. Então a resposta correta é a letra D. Vamos adiante, vamos respondendo aí mais questões. Na limitada, 21. Na sociedade limitada, a designação de administradores não sócios dependerá da aprovação da unanimidade dos sócios, enquanto o capital não estiver integralizado. A designação de administradores não sócios dependerá de aprovação da unanimidade dos sócios, enquanto o capital não estiver integralizado, e de 1/3 após a integralização, 2/3 após 1/4, 3/4. Vamos dar uma olhada todos aí na sociedade limitada. Sociedade limitada, artigo 1061. O que diz o artigo 1061? A designação de administradores não sócios depende da aprovação da unanimidade dos sócios. Ok, perfeito. E de 2/3, no mínimo, após a integralização. 2/3 no mínimo após a integralização. A resposta correta é a letra B. E o fundamento é o artigo 1061. Artigo 1061 do Código Civil. 1061 do Código Civil. Eu vou fazer o seguinte. Eu não sei se os senhores estão tomando essa atitude, mas eu estou, às vezes, fazendo isso. Eu deveria estar fazendo toda vez. Eu me colo, vou marcando aqui. A designação dos administradores não sócios depende da aprovação de unanimidade dos sócios, enquanto o capital não estiver integralizado. Isso 2/3, no mínimo, após a integralização. Ok. 1061 não é a primeira vez que a gente já vê uma pergunta como essa. Cai muita sociedade limitada. Cai muita. A sociedade limitada rege-se pelas disposições do Código Civil e nas omissões do Código Civil, não havendo previsão no contrato social, acerca da regência supletiva pelas normas aplicáveis à sociedade, quais normas? Da anônima, comandita por ações em conta de participação ou simples. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita.
ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Ok. 1053. A sociedade limitada rege-se nas omissões deste capítulo pelas normas da sociedade simples. Artigo 1053. Então, eu vou marcando aqui. Artigo 1053 do Código Civil, e a resposta, letra D. Sociedade simples. Aí, como é que os senhores vão proceder? Eu vou marcar o 1052, na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, e 1053, que é a resposta. A sociedade limitada rege-se nas omissões desse capítulo pelas normas da sociedade simples. O contrato social poderá prever a regência supletiva da sociedade limitada pelas normas da sociedade anônima. Espera aí, acho que errei aqui. A sociedade limitada rege-se pelas disposições civis e nas omissões deste, não havendo previsão no contrato. Ah, tá bom. Não havendo previsão no contrato acerca da regência supletiva. Então, a gente vai ter que fazer um quadro aqui, ó. É isso. Regra geral, sociedade simples. Se houver regra geral, se houver estipulação no contrato, vou fazer esse quadro aqui agora. Nós temos então o seguinte: sociedade limitada. Sociedade limitada. Sociedade limitada. Sociedade limitada. A sociedade limitada rege-se nas omissões desse capítulo pelas normas da sociedade limitada. Omissões. Não previsão em contrato, regras da sociedade simples. Na segunda hipótese, contrato social poderá prever a regência supletiva. Previsão em contrato supletivamente. Regras SA. Sociedade limitada. Omissões, não previsão em contrato. Regras da sociedade simples. Previsão em contrato, supletivamente, regras da SA. 23. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é, acabei de falar, artigo 1052, restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem subsidiariamente ou solidariamente? Solidariamente. Todos. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente. Restrita solidariamente. Qual a resposta? Letra E. E o artigo é o artigo 1052. Artigo 1052. 24. As companhias abertas de economia mista não estão sujeitas às normas pela Comissão de Valores Mobiliários. Essas normas da 6.404, eu vou pular essa questão. Eu não quero resolver essa questão aqui. Primeiro, porque não é tema aqui do nosso curso, porque nós tivemos que extirpar alguns temas, correto? E hoje também a gente não conta com a nossa sabedora, cultíssima Elisa, para poder nos auxiliar com essas questões de sociedade anônima. Então vamos lá. 25.
mais uma vez de SA. E mesmo aqui é uma prova para advogado. 3 de SA, incrível, né? Essas 26, vou pular todas elas e vamos resolver com a Elisa depois. Vamos lá. Na letra A é melhor. Vamos fazer a 27. 27. Exceto se houver expressa autorização no contrato social, na sociedade limitada, um sócio não pode ceder cotas a outro cotista sem o consentimento dos demais. Essa aqui é errada, porque eles podem. Eles podem sim. 27A. Vamos dar uma olhada se é essa a mesma resposta. 27A. Correto, é isso mesmo. 27A. 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 Na sociedade limitada, a responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas cotas, salvo quanto à obrigação de integralização do capital, que é a solidária, 1052, acabamos de falar. Na sociedade simples, a contribuição do sócio pode constituir apenas um serviço? Sim, não pode na limitada. Pode. Bens, imóveis, né? Bens e serviços. Bens, imóveis, bens, serviços. Na sociedade limitada, em que o capital social ainda não estiver integralizado, a designação de administrador não sócio depende da aprovação pela unanimidade dos sócios. Isso é verdade. Na sociedade limitada, em que o capital social ainda não estiver integralizado, a designação de administradores não sócios, artigo 1061, depende da aprovação da unanimidade dos sócios enquanto o capital não estiver integralizado. A questão da cessão das cotas. 1057 e 1058. Na omissão, o sócio pode ceder sua cota total ou parcialmente a quem 1057. A quem seja sócio, independente de audiência dos outros ou a estranho, se não houver oposição de titulares de mais de 1/4 do capital social. Não integralizada a cota do sócio remisso? Não. É isso. A cessão terá eficácia quanto à sociedade, terceiros, inclusive para fins do parágrafo, parte da gravação. Mas é isso mesmo. É letra A, 27A. Vamos fazer nosso intervalo aí de 6 minutos. Agora são 14h04 e voltamos às 14h10. Tá bom? Voltamos todos. Voltamos todos. Mário, Érica, podemos continuar? Mário. Érica, sim, né? Vamos lá. Essa questão 24 da sociedade anônima, a resposta correta é a letra C. Vamos ver o que ele está falando. A pessoa jurídica, na 24, que nós não íamos fazer, mas eu vou marcar só as certas. 24, letra C. A pessoa jurídica que controla a companhia de economia mista tem os deveres e responsabilidades do acionista controlador, conforme estabelecidos na 6.404, mas pode orientar as atividades da companhia de modo a atender ao interesse público que justificou a sua criação. Ok, então nós sabemos disso agora. A Lei 6.404 dispõe que, ao final de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, ou seja, a lei pertinente à sociedade anônima dispõe que a diretoria da sociedade anônima deverá elaborar, com base na escrituração mercantil, as demonstrações financeiras que estabelece ela própria, a lei, estabelecidas na lei, e que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício. Além das mesmas demonstrações financeiras exigíveis para todas, somente as companhias abertas devem apresentar também. A única, além de todas, né, a companhia aberta, né, a companhia aberta não é de capital, a companhia aberta é
A de capital aberto, cujas ações são negociadas na Bolsa de Valores. Demonstração do valor adicionado. Além de todas as outras previstas, a aberta tem obrigatoriamente que apresentar uma demonstração contábil que se chama demonstração do valor adicionado. Em relação às sociedades anônimas, no item 26, a resposta é a letra C. O acordo de acionistas registrado na companhia pode vincular o voto dos membros do conselho de administração. Então, o acordo de acionistas vincula o voto dos membros do conselho de administração, eleitos pelos sócios que tenham firmado, o acordo de acionistas. Então, o acordo de acionistas registrados vincula o voto dos membros do conselho de administração eleito pelos sócios. A incorreta é a letra A, da 27, nós já vimos. 28. Nos termos do Código Civil, a sociedade cujo capital outra sociedade possua menos de 10% do capital social com direito a voto, denomina-se simples participação comum, filiada, controlada em nome coletivo. Nós sabemos que em nome coletivo não é. Nós temos que buscar o fundamento destas regras na parte específica que trata das sociedades coligadas. Então, vamos lá. Nós já fizemos aquele quadro, né? Nós temos 3 hipóteses. Em 1098, que é a sociedade controlada. Nós temos o 1099, que é a sociedade coligada, estrito sensu, ou filiada. E 1100, a de simples participação. Nós temos uma gradação. Vamos lá. A controlada é aquela, vocês se lembram que eu fiz A e B? Então, B é controlada de A, ou seja, o capital de B pertence a A. A sociedade cujo capital outra sociedade possui a maioria dos votos. Se lembra que eu coloquei? Então, quando A possui, em relação ao capital de B, a maioria dos votos, nós temos esse quadro aí. Vocês vão aí folheando nas anotações de vocês. Maioria dos votos nas deliberações de cotistas ou da Assembleia Geral. Maioria dos votos. Não só isso, poder de eleger a maioria dos administradores. Fiz esse quadro. É controlado. E 2, a sociedade cujo controle esteja em poder de outra, mediante ações ou cotas possuídas por sociedades ou sociedades por essas já controladas. Ok. Pode haver uma gradação A, B, C, D. O que é coligada, estrito sensu, ou filiada? A sociedade cujo capital outra sociedade que participa com 10% ou mais do capital da outra e não controla. Coligada ou filiada ou coligada ou filiada, mais de 10%, sem controle. Menos de simples participação, a sociedade cujo capital outra sociedade possua menos de 10%, entretanto, tem direito a voto. Qual é a pergunta? A sociedade cujo capital outra sociedade possua menos de 10% do capital com direito a voto, simples participação. Simples participação 28A, nos termos do artigo 1100. Então, esses artigos são importantes. 1098, 1099, 1100. Foi bom resolver a fase de ter feito aquele quadro das coligadas, não, aquele dia? Assinale a alternativa correta no que diz respeito à sociedade cooperativa. Estamos aí afiados na cooperativa. Sabemos tudo de cooperativa. Inclusive que a cooperativa ela não vai ser registrada no RCPJ no Estado do Paraná, por disposição expressa, artigo 345 do Código de Normas do Estado do Paraná. Nós vimos isso. Ela vai ter os seus atos constitutivos inscritos no Registro Público das Empresas Mercantis, a cargo das juntas comerciais do Estado do Paraná. 29. Assinale a alternativa correta no que diz respeito à sociedade cooperativa. Impõe limitação ao número máximo de sócios? Não, falso. Ela tem limite mínimo de sócios para a administração. Qual o limite mínimo? 20. 20, sem limite máximo. Vamos lá? A cooperativa
está aonde? Ah, está aqui, ó, 1094. Concurso de sócios em número mínimo para a administração. Se lembram disso? 1094. Variabilidade ou dispensa do capital social. Concurso de sócios em número mínimo necessários a compor a administração da sociedade. Sem limitação de número máximo. Perfeito. Ok. Letra A é falsa. É sempre empresária? Falsa. Ela é sempre simples. B é falso. É aqui no início aqui da parte geral que nós temos essas regras. Vamos dar uma olhada. Da capacidade, da sociedade. 982, parágrafo único. Independentemente de seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações e simples a cooperativa. 982. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria do empresário sujeito a registro e simples as outras. As demais. A responsabilidade dos sócios pode ser limitada ou ilimitada? Vamos lá? Nós temos, no inciso 3, limitação do valor da soma de cotas do capital social que cada sócio poderá tomar. Intransferibilidade das cotas do capital a terceiros estranhos, ainda que por herança. Vocês viram na comandita simples que a cota ia para o herdeiro? O que não acontece na cooperativa. Quórum para a Assembleia Geral funcionar e deliberar, fundado o número de sócios presentes e não no capital. Direito de cada sócio a um só voto nas deliberações, tem ou não capital a sociedade, e qualquer que seja o valor da participação. Distribuição dos resultados proporcionalmente ao valor das operações efetuadas pelo sócio com a sociedade, podendo ser atribuído juro fixo ao capital. Indivisibilidade do fundo de reserva entre os sócios, ainda que em caso de dissolução da sociedade nas sociedades cooperativas, nos termos do artigo 1095. A responsabilidade pode ser limitada ou ilimitada. A responsabilidade do sócio pode ser limitada ou ilimitada, portanto, a correta é a letra C. É limitada a responsabilidade na cooperativa em que o sócio responde somente pelo valor de suas cotas e pelo prejuízo verificado nas operações sociais, guardada a proporção de sua participação. Limitada a responsabilidade em que o sócio responde somente pelo valor de suas cotas e pelo prejuízo verificado nas operações sociais, guardados a proporção de sua participação nas operações, claro. E é ilimitada a responsabilidade na cooperativa em que o sócio responde solidário e limitadamente pelas obrigações sociais. Regra geral, né? É assim mesmo. Considerando-se as sociedades coligadas, mais uma vez sobre sociedades coligadas, né? Então, nós temos aquela sociedade controlada, nós temos a coligada filiada, coligada estrito senso, e nós temos a simples participação. Esse esquema é importante, hein? Considerando as sociedades coligadas, nos termos do Código Civil, a sociedade cujo capital outra sociedade participa com 10% ou mais do capital da outra e não controla, muito simples, qual o nome? Coligada estrito senso, ou simplesmente coligada, ou filiada. Filiada, letra B. Filiada, letra B. Será que eu estou falando alguma coisa? Não, ele fala no 1099, ele é expresso. O gênero é sociedade coligada, correto? Consideram-se coligadas as sociedades que em suas relações de capital são controladas, filiadas ou de simples participação. No 1099 ele fala coligada ou filiada, correto? Então é meio contraditório isso. Então a gente tem que interpretar esse coligado do 1099 como coligado estrito senso. Nós vamos ter um gênero de coligada. O gênero de coligada vai compreender aquelas sociedades que em suas relações de capital são controladas, 1098, filiadas, 1099, mas ele repete a palavra coligada no 1099. Vamos se colocar estrito senso. A este coligada. A este adjetivo coligado. E por fim, simples participação, 1100. Vamos lá. 31. Vamos adiantar.
É correto afirmar nos termos do Código Civil sobre os direitos e as obrigações do sócio que a cessão total ou parcial de cota, mesmo sem a correspondente modificação do contrato social com consentimento, terá eficácia quanto a este? Não. Ele não está falando aqui. Não, isso aqui não sei se é sobre sociedade limitada, questão mal formulada, mas a letra A já sabemos que não. São válidas as estipulações contratuais que excluam qualquer sócio de participar dos lucros e das perdas? Falso. 997, ele aqui está tratando da sociedade simples. Já consegui identificar. Vamos lá? 997. É ineficaz. Não, quer ver? 997. 999. As modificações do contrato social serão averbadas cumprindo-se as formalidades dos direitos. É isso aqui. 1003. A cessão total ou parcial de cotas sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios não terá eficácia quanto aos sócios da sociedade se não for averbada. Né? Até 2 anos. Né? A cessão total ou parcial sem a correspondente modificação do contrato social. Então tem que modificar o contrato. Vamos lá. E 31. Excluir as estipulações. É nula 1008. É nula a estipulação contratual que exclua qualquer sócio de participar dos lucros e das perdas. 1008. 1008 é nula. A cessão total 1003 sem a correspondente modificação, falso. O sócio que a título de cota social transmite domínio, posse ou uso não responde pela ficção. Sim, responde pela ficção. 1005. O sócio que a título de cota social transmite domínio, posse ou uso responde pela ficção e pela solvência do devedor, aquele que transferiu o crédito. Pessoal, vocês se lembram que eles têm um capital subscrito, capital social, sociedade simples também vai ter um capital subscrito, que é aquele capital definido em contrato social que as partes deverão aportar para o capital, para formar o capital da sociedade. Então, nós temos o capital. Nós podemos ser por bem, por serviços e, por exemplo, vamos imaginar que eu sou o sócio. Eu tenho um direito. Eu tenho o direito de receber do Mário R$100.000. Eu tenho, por exemplo, uma nota promissória comigo e essa nota promissória foi emitida pelo Mário. Então, eu sou o credor, o Mário, o devedor. Eu posso transmitir esse direito meu, esse meu crédito, esse meu título de crédito, para a sociedade, integralizar o meu capital, o capital social, com eu, sócio, com o crédito. Mas, entretanto, embora eu o faça, a lei me autorize, eu vou responder pela solvência do Mário. Correto? Da mesma forma que eu transmiti um bem para a sociedade, para formar o patrimônio da sociedade, eu vou responder pela evicção daquele bem em eventual ação administrativa ou judicial. Correto? Se for perdida, se aquele bem for evicto, eu tenho que repor aquele valor, correto? É simplesmente isso. Responde sim, pela evicção e pela solvência. Letra C. Verificada a mora em relação à contribuição prevista no contrato social, a maioria dos demais sócios. É maioria? Sim. Verificada parágrafo único. Poderá a maioria dos demais sócios? Sim. É o 1004, parágrafo único. Os sócios, então, verificada a mora em relação à contribuição prevista no contrato social, a maioria dos demais sócios poderá reduzir a cota do sócio remisso. Ou reduzir a cota, mas não poderá optar por excluí-lo do quadro? Vamos lá? Verificada a mora, poderá a maioria dos demais sócios preferir a indenização à exclusão do sócio remisso ou reduzir-lhe a cota ao montante já realizado.
ao montante já realizado. Letra D está fora, não está nos termos da lei. Letra E. Sócio cuja contribuição consiste em serviço não pode, salvo convenção em contrário, empregar-se em atividade estranha à sociedade, sob pena de ser privado de seus lucros e delas excluídos. Perfeito, artigo 1006, exatamente. O sócio cuja contribuição consiste em serviços não pode, salvo convenção em contrário, empregar-se em atividade estranha à sociedade, sob pena de ser privado de seus lucros e dela excluído. Perfeito. Perfeitamente correto. Vamos lá. 31, então, é letra E. 32. O Estatuto fixará o número VUNESP. O Estatuto fixará o número de ações em que se divide o capital social e estabelecerá se as ações terão ou não valor patrimonial, sendo obrigatória a fixação do valor nominal. O Estatuto, sociedade anônima, né? Estatuto, né? Poderá assegurar uma ou mais classes de ações previdenciais do direito de eleger em votação separada. As ações da companhia aberta somente poderão ser negociadas depois. Pessoal, isso é 6.404. Muitas questões dessas, que é exatamente o que eu não queria tratar. 32, eu já vou direto na resposta. A resposta correta é a letra B. Não é tema do nosso estudo, 6.404, embora nós estamos observando que a VUNESP gosta dessa lei, né? O Estatuto pode assegurar a uma ou mais classes de ações preferenciais o direito de eleger em votação, em separado, um ou mais membros dos órgãos de administração. O Estatuto pode assegurar. Deixa eu dar uma olhada aqui nessas regras da 6.404. Lei 6.404. É o artigo 18. Artigo 18. O Estatuto pode assegurar a uma ou mais classes de ações preferenciais o direito de eleger em votação em separado um ou mais membros dos órgãos de administração. Exatamente. É o artigo 18 da 6.404. Negociabilidade. As ações da letra C, as ações da companhia aberta somente poderão ser negociadas depois de realizados 30% do preço da emissão. 30% do preço da emissão. Isso foi, a gente já viu uma questão sobre essa. Eu lembro que a Elisa até comentou, falou que isso era em virtude do encilhamento, a crise do encilhamento. Vocês se lembram que ela falou sobre isso? A crise do encilhamento, quando as pessoas elas emitiam ações, mas elas não tinham sequer uma sociedade e elas negociavam essas ações. Então, isso promoveu uma crise porque aquelas sociedades anônimas eram todas fictícias. Vamos ver a letra D, por exemplo. A ação é divisível em relação à companhia. O Estatuto fixará o número das ações em que se divide o capital social e estabelecerá se as ações terão ou não valor nominal. As ações da companhia somente poderão ser... A ação é divisível em relação à companhia e quando pertencer a mais de uma pessoa, os direitos dela conferidos serão exercidos diretamente por qualquer um de seus titulares. Bem, essa questão a gente teria que procurar aqui na Lei 6.404, mas vamos adiante porque nem sempre é tão simples assim julgar ali as palavras e localizá-las. 33. Vamos lá, então, 32, letra B. 33.
Tratando-se de sociedade empresarial, é correto afirmar que as sociedades em nome coletivo e em comandita simples, elas são sociedades de capital. Pessoal, as duas, elas são de responsabilidade ilimitada, correto? Vamos colocar que elas são de responsabilidade, elas têm sócios com responsabilidade limitada, mas elas não são de capital social, não são de capital. B. As sociedades de pessoas são aquelas em que a contribuição material é o mais importante. Sociedade de pessoas, a contribuição. Não. O affectio societatis é o mais importante, na letra B. Sociedades de capital. Deixa eu só dar uma olhada aqui numa questão. Google. Sociedade de capital. Vou dar uma olhada aqui. A sociedade de pessoas. Isso é doutrinário, né? A sociedade de pessoas é o que importa, é o affectio societatis, né? E a de capital, o que importa é o capital, né? Sociedade de pessoas são as simples, em nome coletivo, em comandita simples. São todas as sociedades, não são todas. Então é isso. Por exemplo, o que importa é o affectio, é a sociedade simples, em nome coletivo, sociedade em comandita simples. Essa classificação tá boa. Sociedade de pessoas são as simples, nome coletivo, e também a comandita simples. Comandita simples. Sociedade de pessoas. O que importa é a affectio societatis, né? Affectio societatis. Ok. Vamos dando continuidade aqui. As sociedades em nome coletivo e comandita simples são de capital? Não, são de pessoas. Falso. As sociedades de pessoas são aquelas em que a contribuição material é o que mais importa? Não, o que mais importa são as pessoas. A natureza, ficou até bonito, né? Parece que agora eu estou fazendo um curso aí de autoajuda, né? O que importa são as pessoas. A natureza da sociedade importa, mas de fato o que importa são as pessoas mesmo. A natureza da sociedade importa diferenças no tocante à alienação da participação societária, cotas ou ações, a penhorabilidade por dívida particular do sócio ou a questão da sucessão por morte? Sim. As sociedades de capital são aquelas em que a realização do objeto social depende mais dos atributos? Não. A sociedade de capital não tem a ver com a pessoa, né? Então, a letra C é a resposta correta. A natureza da sociedade importa a diferença no tocante à alienação da participação societária, cotas ou ações, a sua penhorabilidade por dívida particular do sócio ou a questão da sucessão por morte. Tem uma questão que eu gostaria de passar aqui para vocês. Achei interessante. Morte do sócio, modificação, liberações, responsabilidade pelas dívidas sociais. Vou fazer um quadro breve aqui sobre responsabilidade dos sócios. Isso aqui é interessante. Posso mandar para vocês aqui.
Ó, vamos falar sobre a responsabilidade dos sócios. Eu vou fazer um quadro aqui, rapidinho, tá? Responsabilidade dos sócios pelas dívidas sociais. Responsabilidade dos sócios pelas dívidas sociais. A responsabilidade dos sócios pelas obrigações, seja qual for o tipo societário, é sempre subsidiária. Obrigação, regra geral, responsabilidade subsidiária. Qual é o primeiro artigo? Ainda mais. Tá, claro. Exatamente, Érica. Regra geral, responsabilidade subsidiária. Em 1024, você se lembra daquele benefício de ordem? Que primeiro serão pelas obrigações sociais utilizados, né, os bens sociais. É o 1024, ele não fala bem a palavra utilizados, ele fala executados, né? Então, regra geral, os bens particulares, responsabilidade subsidiária. Então, 1024. Primeiro, executa os bens sociais. Segundo, executa os bens particulares. Responsabilidade subsidiária. Regra geral. A responsabilidade do sócio pelas obrigações sociais, seja qual for o tipo, regra geral. Qualquer tipo societário. É estranho falar isso, né? Porque, afinal de contas, nós sabemos que temos ainda. As pessoas jurídicas são pessoas distintas das pessoas, dos sócios, né? Aquela situação do artigo 50, da desconsideração, né, da pessoa jurídica. Mas, enfim, é isso. Para qualquer tipo de societário, a regra geral é a responsabilidade subsidiária. O nome disso é benefício de ordem. Deixa eu colocar aqui, benefício de ordem. Então, aqui, vamos colocar aqui o primeiro ponto. Segundo, não havendo mais bens sociais a serem executados, a responsabilidade do sócio pelas dívidas sociais será determinada pelo tipo societário escolhido. Ok. Então, a regra geral para todos os bens particulares do sócio não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois executados os bens sociais. Quanto a sociedade possui bens, são esses bens que devem responder por suas dívidas, garantindo-se aos sócios benefício de ordem. Ok. Benefício de ordem. Agora, não há mais bens sociais. Como fica a responsabilidade dos sócios? Como fica a RESP dos sócios? Aí vai depender do tipo societário, a responsabilidade. Aí aqui vamos colocar, vai depender do tipo societário. É o seguinte, quando formos adotar essa regra geral, a gente vai adotar essa regra geral, mas assim, com parcimônia, com cautela, com cuidado. Como assim? Não é de forma indiscriminada, não. Executa os bens particulares. Não é assim que funciona. Por que não é assim que funciona? Porque nessa situação,
de não haver mais bens sociais, a responsabilidade dos sócios, que vai haver depois da responsabilidade primeira dos bens sociais, essa responsabilidade ela vai se ater, ela vai depender de algumas regras. Quais regras? Expressas, prescritas conforme o tipo societário. Vamos lá? Vamos lá. Sociedade, vamos lá de novo. Nós temos empresário individual, nós temos nome coletivo, comandita simples, sociedade anônima, nós temos a limitada, comandita por ações, herderia. Ok. Vamos lá, em nome coletivo. Em nome coletivo. Em nome coletivo. Em nome coletivo. Todos respondem, todos os sócios vão responder de que maneira? Ilimitada e solidária. Ilimitada, solidária. Ok. A próxima, comandita simples. Nós já vimos isso. Comandita simples. Nós temos o comanditado, que vai responder da mesma maneira que o sócio da coletiva. Se lembram disso? Ilimitada, solidária. Ilimitada, solidária. Comanditário. Fiz esse quadro aqui agora. Comanditário pela cota. Não é isso? Pela cota. Ok. Na limitada. 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 Na limitada. Nenhum sócio responderá. Né? Então, por exemplo, na limitada, o sócio não responde. Quem vai responder é simplesmente o capital social, correto? Por isso que eles têm que integralizar. Não responde porque, na verdade, quando ele integraliza o capital passa a ser da sociedade e a responsabilidade não é bem do sócio, a responsabilidade da sociedade é restrita ao capital social integralizado. O sócio não responde. Mas fica estranho, né? Porque a gente sempre na nossa cabeça a gente coloca ali que o sócio é responsável limitado. O sócio não responde, mas, entre aspas, responde ou não responde, né? Não responde, vamos colocar dessa maneira. O sócio não responde, exceto se o capital não estiver integralizado. Vocês se lembram que eles podem aportar uma determinada parte, estão subscritos 50, 100. Aportaram 80, faltou 20. Então, o capital não integralizado é 20. O sócio não responde. Mas se não estiver integralizado, se o capital não estiver integralizado, todos respondem pelo todos sócios respondem todos os sócios respondem pelo que faltar integralizar solidariamente pelo que faltar a integralizar. Sociedade simples pura. A simples pura. A simples pura. A responsabilidade é ilimitada, mas não solidária. Então, se os bens da sociedade não lhes cobrirem as dívidas, respondem os sócios pelo saldo. Artigo 1023. Na proporção em que participem das perdas. Né?
Então, é ilimitada, mas não solidária. Aí nós temos que ler o artigo 1023. 1023. A responsabilidade, em princípio, é ilimitada. É ilimitada, mas não solidária. Por quê? Nos termos 1023, se os bens da sociedade não lhes cobrirem as dívidas, os sócios respondem pelo saldo, na proporção em que participem das perdas sociais, salvo cláusula solidária. Destaque-se, porém, que a parte final do dispositivo legal em questão ressalva a possibilidade de pactuação de cláusula de responsabilidade solidária, tornando-se a responsabilidade do sócio da sociedade simples, pura, nesse caso, igual, porque se ela é limitada e solidária, qual que é a situação dessa? É em nome coletivo, ilimitada e solidária. Se você tiver aquela cláusula, a responsabilidade da simples pura passa a ser responsabilidade da em nome coletivo. Nós temos o 997, né? A possibilidade do contrato social da sociedade simples prever se os sócios respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais. Entende-se que houve um erro material do legislador, que escreveu subsidiariamente em vez de solidariamente. Na verdade, é solidariamente os termos do 9973. 9973. Capital da social. Não é isso não. É 9978, perdão, 997. Se os sócios respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais. Solidariamente. Então, aqui temos isso, temos o 998. Assim, se o contrato da simples pura for omisso, valem as regras gerais, né? 1023 e 1024. Ilimitada, mas não solidária, né? 1023 e 1024. Os bens da sociedade não encobrirem as dívidas, respondem os sócios pelo saldo, na proporção que participem das perdas. Correto? Salvo cláusula de responsabilidade solidária. Ou seja, a responsabilidade do sócio será subsidiária em relação à sociedade, é o 1024, benefício de ordem, mas ilimitada e proporcional entre eles. Caso se pactue a responsabilidade dos sócios, será subsidiária em relação à sociedade, 1024, mas ilimitada e solidária entre eles. Ok? Tranquilo. Vou tirar uma foto aqui. Ai, a Elisa tá aí. Não tem problema. Érica, Mário, enquanto estivermos juntos, né, nós vamos ter quórum, né? Conforme a Elisa vem pontuando aqui, vamos mandar aqui para vocês. Pessoal, o subsidiário tem a ver com primeiro os bens sociais e só depois os bens do sócio, tá bom? Vamos lá. Tem alguma coisa errada aqui. Vamos continuando aí. 34. Assinale a opção incorreta. Tanto a sociedade irregular quanto a de fato compõe categoria de sociedade comum? Pessoal, vocês se lembram que eu falei para a gente não usar essa categoria? Deixa eu ver qual foi a opção da letra. 34, ok. Vocês se lembram que eu falei que não era para a gente fazer essas relações?
que nós íamos usar uma expressão para cada uma delas. A sociedade em comum, a gente vai usar a expressão informação. A sociedade irregular é aquela que tem um contrato, mas o contrato não foi inscrito. O contrato social não foi inscrito, por exemplo. E a sociedade, de fato, é aquela que sequer tem um estatuto, um contrato social, um instrumento formal, né, de constituição. E você se lembra que nós não íamos fazer nós não iríamos adotar aquela posição doutrinária que divide a sociedade em comum, sociedade irregular, vocês se lembram? Sociedade de fato, sociedade... Nós não iríamos fazer essas relações, tanto a sociedade irregular quanto de fato, como tipos de sociedade em comum. Nós não iríamos fazer essa relação. Eu fiz um quadro sobre isso. E no final eu apaguei o quadro, vocês se lembram disso? Falei, nós não vamos utilizar essas regras de gênero e espécie. Tanto a sociedade regular quanto a de fato compõem categorias da sociedade em comum? Não. Sociedade em comum é a sociedade em formação. Isso é falso. A gente não vai usar mais aquelas relações entre elas. Na sociedade em comum, os sócios nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade. E também... peraí, pessoal, isso aqui é para pedir incorreta. Ele, né, nesse caso específico, data vênia, o nosso posicionamento expresso naquela nossa aula, nesse caso específico, ele utilizou, porque ele está pedindo incorreta, e o gabarito trouxe incorreta a letra B, 34B. Nesse caso específico, vocês lembram que eu falei que tinha essa posição doutrinária? Então, se nós não iríamos utilizá-las nesse caso específico, nessa prova, ele colocou sociedade em comum, ele usou isso aqui. Ele colocou a irregular e também a de fato. Sociedade em comum, irregular, de fato. Ele considerou isso. Mas, enfim, saibam, senhores, né, que isso nem sempre é aceito doutrinariamente. Sociedade irregular é aquela cujo contrato social não está inscrito no registro próprio, ou estando inscrito, ou está de forma irregular. Nós tínhamos aquela irregularidade anterior e aquela irregularidade superveniente. Letra C está correta. E letra D, sociedade de fato, é aquela que nem mesmo possui contrato social escrito. Letra D, sociedade em comum. Letra A, C e D consideradas corretas. Sociedade em comum, vamos lá, na letra D. Na sociedade em comum, os sócios nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade. E também os terceiros deverão se provar? Não. Os terceiros podem prová-lo de qualquer modo. Artigo 987. 34. Vamos continuar aqui. Assinale a correta. É lícito dispor no contrato social, mediante acordos dos sócios, cláusula que exclua um dos sócios de participar das perdas da sociedade? Falso. Não, já vimos isso, não é possível isso. Lá nas relações com terceiros, na resolução das contas, sociedade é nula a estipulação contratual que exclua qualquer sócio de participar nos lucros e nas perdas, artigo 1008. As sociedades limitadas devem ser constituídas por 2 ou mais sócios, não se admitindo em nenhuma hipótese a redução a apenas um. A sociedade limitada, vamos lá. A pessoa física declarada insolvente está impedida de participar da sociedade limitada, será de pleno direito excluído da sociedade limitada o sócio declarado falido. Eu marcaria a letra D. Vamos ver o gabarito. 35D. Isso aqui é a letra D, 35D.
será de pleno direito excluído da sociedade limitada o sócio declarado falido. Isso aqui tem disposição expressa nesse sentido. A pessoa física deve ser constituída, não se admitindo em nenhuma hipótese a redução a apenas um. Sociedade limitada de um sócio, enfim, estranho. A pessoa física declarada insolvente está impedida de participar da sociedade limitada? Não. Mas aí eu teria que achar essas expressões aqui. Vamos lá. Sociedade limitada. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, a gente já vai encerrar a nossa aula por hoje, a 35 é a letra D, e eu vou fazer uma pesquisa agora das disposições que sustentam a letra B e a letra C, e na nossa aula hoje às 19 horas eu passo para vocês no início da aula, correto? A gente tem que fazer a sociedade limitada, que fala que ela pode ser por um só. Aqui é uma sociedade simples, né? Sociedade limitada. Mas vamos terminar então isso aqui. A pessoa física declarada insolvente, do Conselho Fiscal, das cotas, das liberações, do aumento, da opção, da resolução. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar então a nossa aula por hoje e eu trago para vocês agora às 19 horas a sustentação, o ponto, né, a fundamentação legal da letra B e da letra C. Então, Mário, tudo bem, Mário? Resolvemos bastante, fizemos bastante quadro, então até mais tarde, tá bom? Então, Érica e Robson, boa tarde também, então até daqui a pouco, tá bom?